Você já deve ter visto essa cena milhares de vezes. Agora eu te pergunto, o que você acha disso? Será que a violência é justificável? Será que o Datena estava certo em dar essa cadeirada e defender a honra através da agressão física? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é a violência, por que ela afeta tanto o nosso íntimo, as nossas emoções e como fazer para a gente conseguir lidar melhor com a raiva e não fazer como o Datena, né? Que joga uma cadeirada para defender aí a sua honra. Então fica no vídeo até o final para dar aquele apoio. Se você gosta de vídeos assim, deixa aqui teu like, deixa também um comentário para dizer o que você achou sobre esse assunto. Então vamos lá? Para começar, vamos falar um pouco sobre o significado dessa violência. A violência ela acontece quando a gente está numa situação de ameaça. Geralmente um risco iminente, seja ele físico ou emocional, um risco psicológico. Mas aí por que a gente apela para a violência? Por que ela vem de dentro da gente, assim, de forma tão cega às vezes, né? Deixa a gente cego, completamente cego. A raiva, ela surge aí da natureza, né? Da nossa herança genética ainda que vem aí dos nossos ancestrais. Nós somos programados com vários comportamentos, com vários sistemas de defesa que ajudam a gente a sobreviver. E um desses sistemas, um desses comportamentos ali é justamente a raiva. Então a raiva, na natureza, ela surge quando o animal se sente ameaçado. Essa ameaça, digamos assim, ela vem de formas também emocionais, psicológicas, subjetivas. Eu diria que a quase totalidade dos atos de violência, de agressão baseados na raiva, surgem de uma fragilidade que é aí um risco iminente que aquela pessoa está sentindo no momento, que pode ser real ou não. E aí a raiva, como forma de proteção, ela coloca a gente numa situação de agressividade. Muitas vezes a agressão física vem aí com a finalidade de encerrar de imediato aquele risco. E aí, por que dá tanta audiência um ato de violência, né, de agressão? Meu Deus do céu, não tem coisa que move mais a internet do que a raiva, né? Agora veja bem por que isso acontece. Das emoções que nós sentimos, a raiva é a emoção que nos faz tomar atitudes. A tristeza faz a gente ficar parado, né, no canto. A felicidade faz a gente curtir aquele momento, né? A ansiedade vai fazer a gente ficar ali pensando no futuro e meio paralisado também, porque a ansiedade anda lado a lado com o medo. E a raiva, e tem outras emoções também, mas a raiva é a emoção que mais nos coloca para frente, para andar, para caminhar, para destruir algum obstáculo, alguma coisa. Então a raiva, o lado bom dela é que é a emoção que te movimenta, mas também o lado ruim, a emoção que causa destruição. E é por isso que a internet é movimentada pela raiva, porque a raiva é a emoção que mais causa movimento. Então quando nós nos deparamos com cenas assim absurdas na internet, a gente dispara em nós um sentimento ali que está ligado com o sentimento de ameaça, que é o sentimento de justiça e de indignação. Esse conjunto de sentimentos, de emoções ali, eles sinalizam sim que por detrás há uma ameaça. Por exemplo, se fosse uma pessoa que a gente gostasse e estivesse passando por aquela situação, quando a gente projeta naquela pessoa a nossa própria identidade, muitas vezes, um seguidor do Pablo Marçal, um seguidor do Datena, um seguidor de algum político, né, que foi agredido, e nos sentimos ameaçados ali, mas de forma indireta. E aí nós sentimos o quê? Um senso de injustiça e um senso ali de indignação. Então quando a gente aí é pego pelo senso de revolta, de indignação, a gente vai acabar sendo levado a compartilhar, a comentar, a xingar alguém na internet, movido totalmente pela raiva, que é a emoção que está alimentando esse sentimento. Por que utilizamos, por que somos cegos ainda por essa emoção tão primitiva que é a raiva? Então o primeiro fator é justamente essa herança natural, né? Dentro da gente existe isso. Nós recebemos isso e temos que lidar com isso. Então, para começar, vamos aprender a lidar com a raiva e não deixar que ela tome conta dos nossos sentimentos, emoções, nossa razão. O segundo motivo pelo qual nós ainda utilizamos aí a violência, né, a raiva, né, é a educação. Como nossos antepassados não pararam para pensar sobre isso, refletir, se educarem em relação a isso, nós acabamos ali recebendo uma educação violenta, onde ainda assim as mães resolvem bater nos filhos para disciplinar. Qual é o problema de uma mãe, de um pai bater numa criança, né? A violência ela se torna uma linguagem. Então a criança que já tem aquela programação ali dentro dela, ela vai absorver aquilo como parte de uma linguagem de como se deve agir na sociedade. Se a criança teima, não faz o que os pais querem, e a criança apanha e passa a fazer o que os pais querem, logo a criança aprende que se alguém não faz o que eu quero, eu respondo com raiva e violência. Logo a pessoa vai fazer o que eu quero. O que os pais não entendem é que os pais não estão ensinando às crianças
A lição que eles querem ensinar, eles estão ensinando a criança os comportamentos que eles praticam. Por isso, gente, que a violência, ela é um recurso que não deve ser utilizado, tá? Se você tem outros recursos melhores, utilize esses recursos. A criança vai tomar a violência como algo mais distante e menos fácil de ser acessado. Outro fato aí que ainda leva as pessoas a utilizar a violência é o fato delas não construírem em si outros mecanismos que são, por exemplo, o diálogo, a autoanálise, até a própria psicanálise, né? Você ir lá, ter um tratamento ali, um acompanhamento para que essas ideias, esses sentimentos, essas emoções ali que estão surgindo no inconsciente, aqueles impulsos que estão vindo, possam ser trazidos para a consciência e aí serem trabalhados antes de virarem uma explosão. E aí muita gente que está olhando da Datena, elogiando aí pelo ato que ele fez, né, um ato de agressão, pode estar achando que é bom, certo? Mas por que a gente não deve fazer isso? Ser cego pela raiva e partir para a agressão. Existem muitas consequências negativas. E olha, eu diria que só existem consequências negativas para quem pratica atos de violência e é movido pela raiva na nossa sociedade. Existem leis para isso, existe uma reputação para isso. Então quem faz isso, quem é movido pela raiva e acaba cometendo atos de violência, acaba sofrendo danos na sua reputação, acaba sofrendo também agressões, porque ele vai conquistando inimigos, tanto a pessoa que foi agredida, quanto as pessoas que se unem para defender aquela pessoa que foi agredida. E essa pessoa vai começar a sofrer uma espécie de reação do meio ambiente para com elas. Então a sociedade passa a ser hostil para quem é hostil também. Cara, não vale a pena agredir, não vale a pena utilizar a violência e não vale a pena se deixar cegar pela raiva e praticar atos violentos, porque sempre vão haver consequências negativas. E a pergunta que fica, né, afinal, como é que a gente faz para não ficar cego pela raiva e não agir de forma agressiva? A gente precisa entender que ninguém tem o poder de nos desestabilizar psicologicamente. Quando nós nos conectamos com nós mesmos e passamos a ter mais segurança, tirando a referência do outro e colocando para dentro de nós, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que é importante para a gente começa a ter mais segurança e tirar o poder que a gente dá para o outro de nos desestabilizar. O outro não tem esse poder. Você que dá esse poder para ele. Então, nutrir isso dentro de você vai contribuir muito para a sua saúde mental, sua saúde emocional. A sua realidade é interior. Você pode estar bem consigo mesmo, independente do que os outros pensam. Outra visão importante que eu quero compartilhar com vocês para aprender a lidar com a raiva é ressignificar essa situação de risco. O que é que isso significa? Nós entendemos que a raiva ela vem de uma situação onde a gente se sente ameaçado e precisamos reagir para nos defender. Agora me diz, se eu tenho uma ferida no meu pé, o que é melhor? Eu curar essa ferida ou eu ficar reclamando do chão? Então é melhor que eu cure as minhas feridas. Se eu tenho raiva de alguém, essa raiva está sinalizando para mim que eu tenho uma ferida ali. Eu tenho um ponto de vulnerabilidade que ele precisa ser tratado, ok? Então aí você ressignifica essa situação de ameaça. Você passa a tomar o outro não como um inimigo a ser combatido, a ser destruído, mas como um reflexo, um ser que está sendo uma espécie de espelho ali e te mostrando aquilo que você precisa fazer para melhorar. Melhorar a si mesmo, melhorar sua posição no mundo, melhorar sua relação consigo mesmo. Enfim, você diante de uma pessoa que te ofende ou te incomoda, tem a oportunidade de receber insights valiosos sobre pontos da sua vida que você não parou para trabalhar ainda. Se você trabalha esses pontos, adivinha, você vai aumentar ainda mais a conexão consigo mesmo, vai aumentar ainda mais sua confiança e você vai dar cada vez menos poder para os outros de ferir vocês, ok? O que é que a gente deve fazer, né, quando tem um ofensor? Segundo até o ensinamento cristão, a gente precisa perdoar as pessoas que nos ofendem, né? E segundo Jesus, a gente deve ali fazer o processo de perdão. Isso, gente, é muito sábio, é muito sábio. Tem até vídeo aqui no canal que fala sobre perdão, sobre auto-perdão. É uma parte fundamental para que a gente tenha ali um pouco mais de tranquilidade emocional para viver, gente, para viver. Se a gente não perdoa, cara, a vida da gente vai ficando um inferno, a gente vai nutrindo inimigos e inimizades e situações ruins o tempo inteiro. Então o processo de perdão é fundamental para o nosso bem-estar emocional. Você quer aprender a perdoar ou a se perdoar? Tem vídeo aí no canal, dá uma olhada aí que tem lá, tá? E sobre o perdão, quem se beneficia com o perdão não é o agressor, é você que perdoa. É uma forma de você se desconectar daquela situação de dor, de sofrimento e deixar seu coração livre para viver coisas novas. O agressor, ele vai estar lá com a pena dele a ser quitada, seja na consciência, seja espiritualmente, seja na justiça. Você que perdoa, você está cultivando em si um ato de liberdade, de libertação daquela ofensa, daquela situação do passado que te prende, que te traz sofrimento toda vez que você lembra. Então, perdão é mais para você
do que para o outro. E por último, gente, uma visão interessante também é, o mais forte, ele não se sente ameaçado pelo mais fraco. Se você quer parecer forte, não reaja com raiva. Quem é forte, sente tranquilidade. Quem é forte, diante de uma agressão de uma pessoa mais fraca, realmente não vai sentir nem movimento de bater naquela pessoa. Porque a pessoa é forte, né? E a outra pessoa é mais fraca, né? Vou dar o exemplo de um leão. O leão, ele é o animal talvez mais forte ali daquela savana, certo? O animal, o predador, né? Mais forte. O leão, quando olha para você, ele chega e olha, avalia você e dá as costas para você. Ele mostra para você o lado mais vulnerável dele, porque ele sabe que você não ousa atacar ele. Olha só o poder de se mostrar vulnerável, né? A relação de se mostrar vulnerável e autoconfiança. Então seja como o leão, nutra dentro de você essa segurança e não dê para o outro o poder de te ferir. Então essas são as ideias que eu queria compartilhar com vocês a respeito da violência ali, dessa ocasião tão triste, que é esse ataque aí de um candidato da prefeitura. E também mais triste ainda a reação de muitas pessoas que até elogiam uma atitude dessa tão absurda. E para quem ficou no vídeo até aqui, meus parabéns. Tanta coisa aí para chamar a atenção e você está aqui vendo um vídeo de autoconhecimento, de reflexões. Meus parabéns. Agora me conta, essas reflexões fizeram sentido para você? Conta aqui nos comentários o que você achou. Grande abraço e até o próximo vídeo.